Olá, amigos e amigas, Diácono Beto, Paróquia São Miguel Arcanjo, Arquidiocese de Maringá. Estamos estudando o livro de Juízes. Agora a história de Gideão, que vai do capítulo 6 até o capítulo 9. Já vimos o capítulo 6, 7 e 8 no vídeo passado e hoje vamos estudar o capítulo 9, que fala de Abimeleque, filho de Gideão, que pretende ser rei. Não juiz como o pai, mas foi empossado rei. Mas antes, que a Trindade Santa nos acompanhe, em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Se você ainda não está inscrito em nosso canal, se inscreva para juntos continuarmos a conhecer a Palavra de Deus. No capítulo 9 do livro de Juízes está a realeza de Abimeleque. Primeiro ponto. No tempo dos juízes, quando as tribos de Israel formam uma confederação, não existe rei. Eles saíram do Egito, onde eram escravizados, se libertaram das cidades-estados de Canaã, que cobravam impostos, e montaram uma sociedade sem rei, sem impostos, sem exército fixo, aonde, a cada momento que existia perigo, Deus escolhia um juiz, um líder, para libertar o povo. No caso, o último foi Gideão. Antes dele, Débora e Baraque. E depois também haverão outros. Sempre livrando o povo para que eles não precisem ter um rei e trabalhem muito para pagar os impostos a esse rei. Porém, Gideão morreu e muitos filhos ele teve. Então fala de 70 e mais um com uma concubina. E o povo precisa novamente de um líder. E Abimeleque se apresenta, não como juiz, mas como rei. Lá no versículo 2 diz assim: Dize-me, peço-vos aos senhores de Siquém, que será melhor para nós, que 70 homens, todos os filhos de Jeroboão, dominem sobre vós. Jeroboão é o nome que depois foi dado a Gideão. Ou que só um homem domine. E aí ele se coloca como igual aos nobres de Siquém, e acaba sendo proclamado rei. Porém, acontece algo interessante. Lá no versículo 7, levaram a notícia a Joatão, que subiu do cume do monte Garizim, e lhes disse em alta voz: Senhores de Siquém, ouvi-me, para que Deus vos ouça. E ele conta uma bonita história sobre a questão da realeza. É assim: um dia as árvores se puseram a caminho para ungir um rei que reinasse sobre elas. Disseram à oliveira: Reina sobre nós. A oliveira lhe respondeu: Renunciaria eu ao meu azeite, que tanto honra aos deuses como aos homens, a fim de balançar-me por sobre as árvores? Então as árvores disseram à figueira: Vem tu e reina sobre nós. A figueira lhe respondeu: Iria eu abandonar minha doçura e o meu saboroso fruto, a fim de balançar-me sobre as árvores? As árvores disseram então à videira: Vem tu e reina sobre nós. A videira lhe respondeu: Iria eu abandonar meu vinho novo, que alegra os deuses e os homens, a fim de balançar-me por sobre as árvores? Então todas as árvores disseram ao espinheiro: Vem tu e reina sobre nós. E o espinheiro respondeu às árvores: Se é de boa fé que me ungis como vosso rei, vinde e abrigai-vos à minha sombra. E se não, sairá fogo dos espinhos e devorará os cedros do livro. Aqui temos uma reflexão importante e que vai decaindo. Primeiro, a oliveira, e ela diz: Não, vou renunciar ao meu azeite. Depois, a figueira, vou renunciar à minha doçura. Não. Depois, a videira, uvas, vinho, também não. E por último ela vai ao espinheiro. E o que o espinheiro fala? Se é de boa fé, vinde e abrigai-vos na minha sombra. Agora, espinheiro tem sombra? Não. Então ele não tem nada a oferecer. E se vocês não fizerem assim, vai sair fogo e vai destruir tudo. E ele vira rei. Então, Joatão está falando o quê? Que o povo está escolhendo alguém que não deveria ser rei, inclusive que não deveria ter rei, porque Javé é o rei. Eles tentaram fazer isso. O povo de Israel disse a Gideão: Sê nosso soberano, sê o nosso rei.
tu, o teu filho e o teu neto, porque nos salvaste das mãos de Gedeão. Gideão, porém, lhes respondeu: não serei eu vosso soberano, nem tampouco o meu filho, porque é Yahvé que será vosso soberano. Ele não aceita. Agora, o povo, ainda com aquela mentalidade crescente de que nós precisamos de um rei, escolhe um dos filhos de Gideão, que continuou a julgar o povo e que fez algo muito bom contra o exército de Madian. E Abimeleque, aqui comparado a um espinheiro que tem pouco a oferecer, aceita, pois é de boa fé e com lealdade que agiste quando fizeste rei a Abimeleque, lá no versículo 16. Acontece que Abimeleque ele exerce esse poder durante 3 anos. Versículo 22. Depois Deus enviou um espírito de discórdia entre Abimeleque e os senhores de Siquém, ou seja, aqueles que o instituíram rei estavam insatisfeitos com a forma com que ele estava governando. E os senhores de Siquém traíram Abimeleque. Foi assim para que o crime cometido contra os 70 filhos de Gideão fosse vingado, porque Abimeleque matou os seus irmãos, mas ele fosse o escolhido. Quem que vai fazer isso depois? Saul. Os senhores de Siquém armaram, pois, emboscada contra eles nos altos dos montes e assaltavam a todos que passavam por ele no caminho, e fizeram Abimeleque saber disso. Gaal, filho de Obed, acompanhado com seus irmãos, passou por Siquém e ganhou a confiança dos senhores da cidade. E aí vem até que, lá no versículo 39, então Gaal saiu à frente dos senhores de Siquém e deu combate a Abimeleque. Mas Abimeleque percebeu Gaal, pois fugira, e muitos tombaram mortos, antes que alcançassem a porta. Abimeleque ficou em Aruna e, perseguindo Gaal e seus irmãos, impediu-lhe que habitasse em Siquém. E aí vai acontecer que Abimeleque vai destruir Siquém e vai tomar. Até que ele chega num determinado momento, no versículo 50, esse capítulo é bem longo, ele tem 57 versículos. No versículo 50, a morte de Abimeleque. Depois Abimeleque avançou sobre Tebes, cercou-a e tomou-a. Havia no centro da cidade uma torre fortificada, onde se refugiaram todos os homens e mulheres e todos os senhores da cidade. Tendo fechado a porta atrás de si, subiram ao terraço da torre. Abimeleque aproximou-se da torre e atacou. Ao chegar perto da torre, para lhe atear fogo, uma mulher atirou-lhe uma mó de moinho sobre a cabeça e lhe quebrou o câmbio. Então ele chamou logo o moço que lhe carregava as armas e lhe disse: toma tua espada e mata-me, para que não se diga de mim, foi uma mulher que o matou. E o seu escudeiro traspassou e ele morreu. Quando os homens de Israel viram que Abimeleque estava morto, foram-se cada um para sua casa. Ou seja, se desfez o exército de Abimeleque. No versículo 56, assim Deus fez recair sobre Abimeleque o mal que ele tinha feito a seu pai, massacrando os seus 70 irmãos. E assim Deus fez também recair sobre a cabeça dos habitantes de Siquém toda a maldade dele. Desse modo cumpriu-se sobre eles a maldição de Joatão, filho de Jeroboão. Então aqui nós temos que o povo, depois que Gideão vence os madianitas, ele é chamado para ser rei, ele diz não, nem eu e nem meus filhos, Deus é rei. Quando Gideão morre, eles querem eleger um dos filhos de Gideão como rei, e o tal do Abimeleque vai, mata os seus irmãos e se torna como que o herdeiro. Porém, não é hereditário. Nem a função de juiz é hereditária e não existia rei para haver um sistema hereditário. Mas ele se, como que num conluio com os nobres de Siquém, vira rei. Virando rei, o que acontece? Por 3 anos vai mais ou menos ali, até que o pessoal de Siquém fala assim, esse cara é muito ruim, um espinheiro, ele não tem nada a oferecer. E tramam contra ele. Ele descobre e vai lá e destrói Siquém. E aí, depois, ele vai ser morto ao invadir uma nova cidade, cai-lhe uma pedra que alguém joga na sua cabeça, ele pede para o seu escudeiro matá-lo, para não dizer que foi uma mulher. E assim, coloca que estão vingados, sempre existe a... Caminhamos juntos, paz e bem.